Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus, nós iremos abrir a Tua palavra nesta hora e nós Te louvamos por dar-nos a alegria de podermos ter esses momentos em Tua casa, como família, como irmãos, e Te adorarmos. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente ao abrirmos a Tua palavra e nos conduza no estudo desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler dos versos 18 ao verso 25. Certamente, diz o apóstolo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Sobre o que Paulo está falando nesses versos? Qual é o assunto de Paulo? Ele está falando sobre pregar a Cristo, mas a Cristo crucificado. O pensamento de Paulo ao falar essas palavras, e o que ele queria que nós entendêssemos é que a pregação do Cristo crucificado é que salva. Só e unicamente pregando-se a Cristo e este crucificado é que realmente salva. Conta-se uma história de uma igreja onde na frente da igreja fizeram um arco, colocaram uma era, essa é uma trepadeira com flores, e conforme o tempo foi passando, essa trepadeira foi crescendo. E eles colocaram uma placa em cima escrita: nós pregamos a Cristo crucificado. O tempo foi passando, a trepadeira foi sumindo, e no início essa igreja pregava somente a Cristo realmente. Depois eles pregavam a Cristo crucificado inicialmente, era uma igreja cristã. Depois eles pregavam somente a Cristo. Isso é, o Cristo que é o exemplo, o Cristo que trata as nossas emoções, mas deixaram fora o Cristo crucificado. E depois tiraram, a trepadeira foi subindo, e aí ficou apenas nós pregamos. E aí começaram a pregar sobre as questões humanas, começaram a pregar sobre os traumas emocionais e como lidar com eles, e por fim, a trepadeira cresceu e ficou somente nós, e a igreja pregava somente dela e dela mesma, e Cristo ficou fora da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você veio esta manhã à igreja para adorar a Deus. Quando você entrou, você teve consciência que Cristo está neste lugar? Você tem consciência que Ele está aqui e está sendo adorado? Ele diz que estaria conosco todos os dias por onde estivermos. Por onde fores, estarei contigo, diz Ele. Ellen White diz que quando nós viemos à igreja para adorar a Deus, Cristo está sentado para ser adorado. Portanto, Ele está aqui. Paulo, diante disso, ele diz: eu vou pregar somente a Cristo e este crucificado. E ele começa a dizer nos versos 18 a 21, da loucura que é viver ou tentar ensinar qualquer coisa fora do Cristo crucificado. Ele diz claramente que a palavra da cruz, que é a mensagem do Cristo crucificado, é justamente aquela que deve ser pregada para aqueles que se perdem, porque, na verdade, eles olham para a salvação nos seus próprios méritos. Eles não olham para o Cristo crucificado.
Eles buscam neles mesmos justificativas, uma sabedoria humana para poder ser salvos por Cristo. Eles olham em seus próprios méritos, na sua bondade, naquilo que fazem, como se isso tivesse algum valor diante de Deus para a sua salvação. Outros, nessa sabedoria humana, os sábios, os instruídos, olham apenas para o seu próprio poder e tentam viver uma vida segundo o seu próprio poder. Mas isso nunca dá certo, porque acolá eles veem que eles caem. E há um desespero, uma angústia no coração desses que dizem sábios e instruídos, que tentam ensinar as pessoas das suas formas tão diversas de como viver a vida cristã ou viver a vida aí fora, mas as pessoas veem que há uma frustração sem Cristo, porque somente o Cristo crucificado pode realmente transformar a nossa vida. Ele diz também que ele torna nula a sabedoria dos sábios. Ele diz no verso 19 que isso não é nada para Deus. E por fim, ele vai dizer no verso 21 que aqueles que olham para a sua própria sabedoria, para a sabedoria humana, eles não conhecem o Cristo crucificado e não podem realmente conhecer. É impossível, ele está distante da vida deles. A vida se torna apenas uma rotina de normas e obrigações, mas Cristo não reina no coração. Jesus é alguém distante da vida deles. Eles podem saber tudo sobre as profecias, sobre as verdades bíblicas, mas eles não sabem nada sobre o Cristo da cruz, o Cristo crucificado. E Paulo diz claramente que este Cristo é aquele que é o poder de Deus, a sabedoria e a fraqueza de Deus que torna ele forte. Portanto, o que é interessante é que quando Paulo diz no verso 19 que Deus vai destruir a sabedoria dos sábios, ele está mencionando Isaías capítulo 29, o verso 14. E lá em Isaías é justamente essa passagem, Deus diz que ele vai destruir a sabedoria dos sábios e vai aniquilar a inteligência daqueles que se dizem inteligentes. Mas o contexto em que está em Isaías é que nos dá força para o que Paulo diz. E o contexto é que lá eles dizem, no verso 13 de Isaías 29, vocês me buscam com a boca vocês falam de mim, mas o coração de vocês está longe de mim. No coração de vocês não há um Cristo crucificado, está dizendo o profeta. Portanto, é impossível a sabedoria humana querer agradar a Deus ou encontrar alguma coisa que possa se apoiar fora de Cristo. A palavra da cruz, a pregação do Cristo crucificado é o poder de Deus para salvar. A pregação do Cristo crucificado é a única que salva. Por isso, Paulo vai dizer, no verso 21 em diante, com o intercalo no verso 22, onde ele vai dizer assim: portanto, os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, diz ele. Ele está dizendo, diante desse intervalo no seu diálogo sobre a sabedoria humana, e aqui ele vai falar sobre Cristo, ele diz, os judeus buscam sinais, e eles sempre buscaram sinais para tentar encontrar aquilo que eles não encontraram em Cristo, porque o humilde nazareno era distante para a vida deles. Aquele galileu que andava nas terras de Jerusalém era insignificante para eles, e queriam algum sinal que realmente mostrasse que havia um profeta entre eles. E para os gregos, era impossível um Deus tornar-se alguém complacente e bondoso para a raça humana. Isso era distante para a mitologia grega. Platão, Sócrates e outros pregavam que a sabedoria era mais importante, que a sabedoria ia levar as pessoas ao lugar, mas a sabedoria deles é apenas uma sabedoria que discutia sobre assuntos triviais, mas deixava fora o Cristo crucificado. E Paulo vai dizer, no verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo, diz ele, para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Por quê? A loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Nesses versos, Paulo deixa claro, pregamos a Cristo, diz ele no verso 23, e o Cristo crucificado. O que Paulo está dizendo? Qual é a profundidade do pensamento de Paulo? Na mente de Paulo, somente o Cristo crucificado pode salvar uma pessoa. Mas eu tenho que ter uma visão clara de quem é Cristo e qual a representação dele na cruz. Por isso Paulo diz, é uma loucura o que Deus está nos apresentando.
É a loucura de Deus apresentar um homem crucificado na cruz e dizer que deste homem há poder. Que neste homem na cruz transforma a vida das pessoas. Que este homem da cruz é que traz esperança. Portanto, Paulo, ao falar sobre o Cristo crucificado, estava dizendo realmente quem era Cristo. E não era um simples homem, não era apenas um galileu que andou nas terras e empoeirou os seus pés, mas era o próprio Deus, porque diz Deus conosco, Deus habitou em seu povo. Aquele ser puro e santo que foi crucificado numa cruz, é Deus que tornou-se homem e chamou Jesus Cristo. Se eu tiro a divindade de Cristo, tudo na Bíblia é obscuro e obsoleto. Mas se eu olho para Cristo como realmente o que Ele é, Deus em carne e osso, Deus que habitou entre nós, Ele foi à cruz e deu a vida por cada um de nós. Paulo diz sobre esse Deus que morreu na cruz, que deu a sua vida por mim, o Cristo crucificado, sobre Ele nós vamos pregar, porque Ele é o único poder de Deus. Eu gostaria que você fosse comigo a Isaías, capítulo 53, é uma passagem paralela que nos fala sobre esse Cristo crucificado. E ali estão as palavras mais belas do profeta sobre a pessoa de Jesus. Isaías, capítulo 53, nós vamos ler alguns versos para vermos a profundidade do pensamento de Paulo sobre quem é o Cristo crucificado. Vamos ler os versos 3 em diante. Paulo começa dizendo, quem creu na nossa pregação, quem pode crer na loucura de Deus? E ele diz no verso 3, ele era desprezado, e Cristo realmente foi desprezado e às vezes ainda o é desprezado. Mas não por nós que o amamos e que somos seus filhos. Não por nós que olhamos para a cruz e sabemos que Jesus realmente deu a vida por nós. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de nós, e como um de quem os homens escondem o rosto, Cristo era desprezado e dele não fizemos caso. Isso é como se ele estivesse dizendo, Jesus é deixado de lado. Nós falamos sobre tantas coisas, pregamos sobre tantas coisas, mas não sobre o Cristo crucificado. Para nós, às vezes, o Cristo crucificado é apenas um personagem da história. Que legal, ele veio e morreu numa cruz para mim. Apenas isso para muitas pessoas. Mas Cristo na cruz é muito mais do que isso. Como diz o profeta, para muitos ele é desprezado, esquecido, ignorado. Ele continua dizendo no verso 4, certamente o Cristo crucificado tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele, verso 5, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos, diz ele, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, diz o apóstolo, diz o profeta. O que é de mais belo na Bíblia, talvez uma das palavras mais poderosas é substituição. E nesses versos, é justamente isso que Isaías quer que nós olhemos. Alguém tomou o nosso lugar, no qual nós nunca pedimos. Você não pediu para ser amado, você não pediu para alguém salvar você, você não pediu absolutamente nada para Deus. E Deus, por livre e espontânea vontade, o fez, dando a sua vida numa cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar. Nós deveríamos ser judiados, nós deveríamos sofrer nas mãos de Satanás. Cristo tomou o nosso lugar. Ele se entregou para sofrer no nosso lugar. E ele substituiu a vida dele pela nossa. A paz que nós desfrutamos advém dele. Ele nos deu a vida que era dele para nós e tomou a que era nossa. Isso chama-se substituição. E é isso que o profeta diz. Por isso Paulo diz, é uma loucura o mundo tentar viver ou pregar qualquer coisa sem o Cristo crucificado. Porque ele, diz ele, é a sabedoria de Deus. É ali que está realmente revelado a grandeza e a profundidade de um Deus que ama e se compadece. Um Deus que olha para nós com profundo amor. Um Deus que tem sabedoria para lidar com as suas angústias,
suas lutas, um Deus que não é distante da sua luta espiritual, um Deus que se compadece de você. Não como diziam os gregos, é impossível Deus se tornar homem e vir a este mundo, porque Deus não tem sentimentos. Doce ilusão. Deus é cheio de sentimentos de amor, compaixão e bondade. Por isso, a sabedoria toda está nele, porque ele sabe o que você precisa amanhã e depois de amanhã. Ele sabe como cuidar de você hoje até o fim da sua vida. Ele sempre estará com você. Ele sempre vai acalentar seu coração. É Cristo que nos levanta quando estamos cabisbaixos e desanimados. É Cristo que nos faz andar, é Ele que nos leva novamente a ter fé nele. E depois nos recompensa com essa fé. É Ele que olha para as nossas dores, sabe tudo sobre nós. E Ele antecipa todas as bênçãos que nós precisamos para estar com Ele. Somente o Cristo crucificado faz isso. Mas Paulo diz que Cristo é o poder de Deus. E antes de eu comentar sobre isso, nós vamos ver um vídeo. Cláudio, por gentileza, coloca o vídeo e depois... Pode apagar as luzes, por favor? Paulo diz que dali vem o poder de Deus. O Cristo crucificado é muito mais do que apenas morrer na cruz. É muito mais do que um personagem da história. É o poder de Deus, é a loucura de Deus crucificar seu próprio filho para salvar você. A cruz nos traz dois grandes poderes. O primeiro, todos os seus pecados são perdoados na cruz. Jesus perdoa todos os seus pecados. Os de ontem, os de hoje, os de amanhã. Ele os carregou na cruz no dia que ele morreu. Mas a cruz também é um lugar onde sai poder. Onde o Cristo da cruz pode transformar a nossa vida. Ouça o que eu vou dizer a você. Todas as vezes que você escolhe pecar, você diz para Cristo e todo o sofrimento que Ele passou na cruz, que isso não tem valor nenhum para você. Você ignora todo o sofrimento de Cristo. O Cristo crucificado perde o valor quando você escolhe pecar. Quando você vive no pecado, você ignora completamente a dor, o sofrimento e a morte de Cristo. É na cruz que vem o poder para você vencer as tentações e o pecado. É na cruz que vem todo o poder de Deus. Porque quando a tentação vem, você jamais dirá: eu jamais farei com que o sacrifício de Cristo seja algo sem valor para mim. Eu jamais cederei à tentação e ao pecado, dizendo assim que o que Cristo passou não tem valor.
Se você quer vencer, se quer viver uma vida de vitórias, olhe para a cruz. Diz o profeta, diz o Senhor, olhai para mim e vivei. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A quem devemos pregar sobre Cristo? A quem devemos falar sobre esse Cristo crucificado? Segundo o que Paulo diz, nós devemos falar àqueles que se perdem, como ele fala no verso 18. Aqueles que realmente acham que o Cristo crucificado não tem poder para transformar a vida deles e para amá-los. Esses devem ouvir do Cristo crucificado. Devemos pregar àqueles que são sábios, que acham que podem viver a vida cristã longe do Cristo crucificado. Devemos pregar também a judeus e gentios, aqueles que ainda não compreendem o poder que advém da cruz de Cristo. Que o Cristo crucificado seja a razão da nossa vida. Que nós olhemos para Jesus como aquele que nos amou a tal ponto de sofrer e morrer como morreu. E que tudo que ele fez não seja em vão para nenhum de nós. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós não temos palavras para expressar o Teu amor em Cristo Jesus, onde o Senhor enviou e Ele bondosamente sofreu, foi açoitado, rejeitado, desprezado e foi crucificado em uma cruz. Que tudo que Ele fez, Senhor, não seja em vão para nenhum de nós, que seja o Teu poder em nossa vida, que o Cristo crucificado transforme o nosso coração, nos traga a paz na certeza da reconciliação, na certeza de que há paz entre nós, e nos traga o poder, Senhor, para dizer não a todas as tentações do inimigo. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, e obrigado, Senhor, por sermos o Teu povo. Obrigado por nos amar tanto, por cuidar de nós a cada dia, e porque um dia o Senhor virá, e aí nós poderemos Te abraçar e estar contigo eternamente. Enquanto o Senhor não vem, dá-nos a graça de, pela fé, pelos olhos da fé, olharmos para aquela cruz e vermos ali todo o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.